Meu nome é William Patrick. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. E qual que é a ideia? Nós queremos tratar sobre um assunto que nós chamamos de libertos para a liberdade. A ideia é trazermos um assunto que vem desde a primícia dos tempos, que é anterior à ideia em si de amor e à ideia de verdade, um assunto tão primordial para nós cristãos que nós devemos entender um pouquinho a fundo. Então fique conosco, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós vamos estar postando algo novo daquilo que o Senhor tem dado para nós, que nós vamos multiplicar aquilo que recebemos com vocês. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 19, diz assim: porque, apesar de eu ser um homem livre, fiz-me escravo de todos para ganhar todas as pessoas quanto possível. Hoje eu quero falar sobre o tema libertos para a liberdade. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele está falando em si sobre um homem que é livre e escolhe se fazer escravo. Ele escolhe se fazer servo. E a ideia aqui é falar sobre um Cristo, o qual ele nos libertou para a liberdade. Por que, William? Qual que é a ideia central? É você entender que o Senhor Jesus, ele te libertou, ele tirou você de um cativeiro para uma liberdade. Ele não tirou você de um cativeiro para colocar num outro cativeiro. Hoje nós queremos tratar desse assunto, onde o homem ele tem a intenção ou a ideia de compreender que ele saiu de um lugar escravo, de um cativeiro, e ele está cativo agora no outro cativeiro de outra forma. Até porque as pessoas sempre dizem, mas Paulo disse que era escravo de Cristo, servo de Cristo. Mas qual a condição que Paulo disse isso? Sobre o que ele estava falando? Sobre o que Paulo estava desenhando naquele momento, o que ele estava vivendo. E nós acabamos de ler um versículo que trata sobre isso. O que eu preciso que você entenda? Tudo que a Bíblia nos diz ou nos relata, se nós apontarmos para o jardim, nós vamos entender o porquê está errado ou o que deve ser corrigido. Então, quando nós olhamos no jardim, o homem, duas árvores que ele não deveria tocar, se ele tocasse, se ele comesse do fruto, certamente morreria. Cria-se a ideia de um livre-arbítrio, de uma liberdade humana, onde o homem escolhe fazer o certo ou o errado. Então, o que acontece quando o homem erra? Ele se desliga da fonte, automaticamente em pecado ele morre, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o próprio mandamento dizia que certamente morreria se comesse. E agora em Cristo ele é justificado, remido e religado à fonte. É interessante entender assim, a ideia de liberdade é algo tão forte, tão específico no cristianismo, que ela é anterior à ideia de amor e à ideia de verdade. Eu estou citando isso só para que você compreenda que antes de falarmos de amor, antes de falarmos sobre verdade na Bíblia, nós já falávamos sobre liberdade. Por quê? Porque pode alguém que não é livre escolher amar ou não amar, mentir ou falar a verdade, viver o erro ou a verdade, que é Cristo. Então, nós precisamos entender essa primícia da liberdade cristã para que nós possamos compreender o fato de o porquê o homem errou, porque ele precisa ser religado. E sendo religado agora, como a maioria das pessoas pensam, o homem ele sai de um cativeiro, que é o pecado, e ele passa para um novo cativeiro, que é Cristo. Não, essa não é a ideia. Quando Cristo liberta, ele liberta para a liberdade, para que o homem seja livre. Como assim, William? Mas então Cristo liberta e deixa o homem livre? Sim, porque não há nada mais custoso ao homem do que decidir por si mesmo. É muito fácil eu dizer que não está dando certo quando eu sou obrigado a fazer da forma errada. O difícil é eu dizer que está dando errado quando eu não tenho a obrigação de fazer da forma errada, eu posso escolher. Então isso me gera um peso, isso me gera uma certa consciência de que eu tenho o direito de escolha. E Cristo, ele nos chama para essa liberdade.
Cristo, ele não troca o nosso cativeiro. Ele livra você, ele liberta você e ele deixa você escolher por onde andar agora. Mas, William, por que fazer dessa forma? É tão mais difícil. O Senhor poderia simplesmente nos libertar, encaminhar para os céus e pronto, e acabou. Irmão, entenda uma coisa, o nosso Senhor é um Senhor de senhores. Ele não é um Senhor de escravos. Cristo, ele precisa que você escolha ele, que você realmente queira uma intimidade, um contato com ele. E nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aqui no verso 19 que: porque, apesar de ser um homem livre, fiz-me escravo de todos. E é lógico, o versículo vai falar sobre vários assuntos, focando na ideia de um Paulo que ele vai fazer por aqueles que precisam, independente à medida que for necessário. Mas eu quero pegar essa parte A do versículo para dizer para você o seguinte, que apesar de livre, como ele disse, apesar de livre, ele agora se faz escravo pelos outros. Então, como? Se ele se faz escravo, ou ele é escravo, ou para ser feito ele tem que ser um homem livre. E ele mesmo diz ser livre. Por que então nós passamos a ser escravo de Cristo a partir de uma liberdade? Por que escolher ser escravo de Cristo a partir de uma liberdade? Se ele te libertou e deixou você seguir por onde você quer, por que você vai escolher ser escravo novamente? Por que não ser livre? Irmão, entenda uma coisa, o homem, ele foi criado para adoração. Ou você está adorando ao Senhor Jesus, ou você está adorando o adversário dele. Não há meio termo, não há como ficar livre de um e de outro, e você dizer, eu estou levando a minha vida como eu quero. Não, ou você está adorando ao Senhor, ou não está adorando. Porém, o Senhor, quando ele te chama para a liberdade, ele te chama para a escolha, para você desenhar aquilo que você quer para você. Mas por que, William? Porque eu renunciaria essa liberdade, esse livre-arbítrio, desde que eu fosse cativo em Cristo. Então escolha ser escravo de Cristo. Se é por isso, escolha. É como aquela história da pessoa que diz, eu não oferto, não dizimo, mas eu compro uma cesta básica e dou para uma família carente. É mentira. Ele não faz isso. Essa pessoa é a pessoa que não faz isso. A pessoa que diz dessa forma é a pessoa que não faz. E eu não estou entrando nem no mérito da oferta e nem do dízimo. Eu só estou dizendo que a pessoa que geralmente coloca em xeque uma questão dessa, ela não cumpre aquilo. Então, se você, por obrigação, seria cativo em Cristo, seja cativo nele por opção. Ele simplesmente quer que você o queira, ele quer que você o escolha, ele quer te deixar livre para ir e vir. E o mais difícil, irmãos, e nós temos um trabalho aqui com um grupo de pessoas que eles chegam precisando de libertação, é justamente isso, quando você os torna livre a partir do exemplo de Cristo. E eles vão escolher. E eles pensam, mas por que? Não seria mais fácil se fosse direto, né? Agora eu estou em Cristo, agora como funciona? Agora ele vai deixar você andar. Agora ele vai deixar você escolher pelo sim, pelo não. Ele vai deixar você ser livre para fazer as suas escolhas no formato que você quiser. Porque antes você não podia escolher entre o pecado e a santidade. Você estava justamente condenado ao pecado. Agora não. Agora você pode abandonar o teu pecado, a tua mazela. Agora você tem essa condição. Agora você pode dizer não. E é nesse momento que o Senhor, ele vai conhecer e testar o seu coração. O que mais cabe nessa mensagem é você entender que o Senhor Jesus, ele não te tirou de um cativeiro para te enviar para um novo cativeiro. Ele te libertou do cativeiro que você estava para ser livre e fazer aquilo que você entender que deve ser feito. Porém, acredito eu que das pessoas que experimentaram essa liberdade, elas não têm a intenção de voltar para o cativeiro que estava. Porém, se nós estudarmos simplesmente a história de Israel, nós vamos ver que algumas pessoas, quando elas saem do cativeiro, elas não entendem que são livres porque estão passando por um deserto antes de chegar na Terra Prometida. E elas, sim, elas conseguem murmurar, elas não veem a sua liberdade, elas conseguem reclamar daquilo e elas preferem voltar a serem escravas. Isso acontece. Pasmem ou não, isso acontece com algumas ou muitas pessoas. Porém, eu vos digo que se Cristo te chamou para uma liberdade, para uma escolha, opte por Ele, escolha Ele. É sobre isso que nós temos a falar nessa noite. Que nós fomos libertos para a liberdade e não para uma nova escravidão.
Porém, contudo, fechando esse ensino, eu quero dizer para você, nós escolhemos ser escravos de Cristo. Sendo escravos de Cristo, nós escolhemos servir os nossos irmãos. Porque servimos a Cristo quando servimos os nossos irmãos. Nós decidimos, como disse o apóstolo Paulo no verso 19, se fazer escravo de todos,